Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de julho aqui pro canal. O primeiro livro que eu comecei e terminei no mês foi Teresa Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Amado. A minha leitura desse livro foi uma saga. Eu demorei muito pra ler e eu tive um estranhamento, eu confesso, porque o único livro que eu já tinha lido do Jorge Amado é o Capitães da Areia, e é um livro que eu amo, que eu li há muitos anos, mas que eu guardo ele assim com muito carinho no coração. E eu ficava assim num misto de ansiedade com medo de ler outra obra do autor, mas sempre assim, sem dúvidas de que eu ia pegar e eu ia amar. E não foi o que aconteceu. Eu tive muita dificuldade com a leitura desse livro. Eu achei ele difícil, arrastado, mas no fim das contas, talvez ele seja um livro chatinho de ler, mas um livro ótimo de ter lido. Porque depois que eu terminei, eu percebi que eu tinha gostado muito dele. Então assim, né, a obra é muito boa, a experiência de leitura não tanto. E agora eu vou vangloriar rapidinho essa minha ediçãozinha aqui, que é muito feia, que eu comprei no sebo, mas que eu achei ótima, porque a história da Teresa é dividida em alguns cordéis, né? É como se fossem histórias que as pessoas contavam sobre a Teresa em cordéis que você compraria numa feira na Bahia. É mais ou menos isso que ele fala aqui no livro. E eu folhei a edição mais recente que tem, que é da Companhia das Letras, na livraria, e ela não tem as ilustrações dos cordéis. E eu achei isso tão rico, eu achei que deu uma vivacidade diferente pro livro. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó, por exemplo. Então, aqui no livro a gente tem várias ilustrações de cordel, perdidas entre os próprios cordéis, e pra abrir cada cordel a gente tem como se fosse uma capinha. Eu achei isso super legal, eu fiquei triste que as edições mais recentes não tenham aproveitado essas ilustrações. Eu sei que a edição atual, como eu falei, é da Companhia das Letras, essa daqui é de outra editora, que é a editora Record. Não sei quais eram os trâmites de direitos das ilustrações e tudo mais, mas enfim, eu achei que é uma perda as novas edições não terem essas belíssimas ilustrações, apesar, né, dessa capa ser horrorosa. Olha só esse Jorge Amado aqui atrás, que parece que tá bêbado ou que tá muito puto. Enfim, bom, falei e quase não falei da história, né? Aqui a gente vai conhecer a Teresa Batista, cansada de guerra, coitada, que se fudeu muito nessa vida, através de 5 cordéis que não tem uma ordem cronológica. Então eu até fiquei confusa quando eu comecei o segundo, porque ele tinha acontecido bem antes do primeiro e eu fiquei sem entender se era a mesma Teresa e enfim, se as histórias iam se conectar, mas elas se conectam, só que são contadas, né, na ordem que o autor quis. E essas histórias sobre a Teresa trazem críticas sociais muito fortes e muito interessantes, principalmente sobre a sociedade machista, o que reflete também na questão da prostituição. Então, no meu cordel favorito, a gente tem uma crítica sensacional relacionada às mulheres fáceis, né, que seriam as prostitutas no caso. Mas enfim, não vou me estender muito, eu já gravei o vídeo desse livro, vai sair em breve, e se eu não me engano ele ficou enorme, então se você quiser saber mais sobre esse livro, é só aguardar um pouquinho pra assistir. Aí, o segundo livro que eu li no mês já foi uma experiência completamente diferente, porque foi um livro que eu amei estar lendo, e não durou muito essa leitura, porque se eu não me engano eu li em 2, no máximo 3 dias, que foi o A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro eu recebi pra resenhar pra revista Pollen, mas vocês sabem, né, que sempre vem um vídeo aqui pro canal também, e eu amei esse livro. Eu nunca tinha lido nada da Shirley Jackson, na verdade eu acho que eu nunca tinha lido um livro de terror. Esse foi o meu primeiro. E eu não assisto filme de terror nem a pau, eu morro de medo só da ideia de assistir, e eu achei que eu pudesse ficar com muito medo do livro também, mas não, acho que a leitura, por ser menos imagética, ela me deixa bem mais tranquila. No primeiro dia eu fiquei com medo de ler à noite, mas depois tudo bem, depois eu entrei tanto na leitura também que eu não conseguia parar de ler pra dormir e acabava lendo mais do que devia. Quem tá trazendo a obra da Shirley Jackson aqui pro Brasil é a editora Suma de Letras, que é, né, um selo da Companhia das Letras, e pelo que eu já ouvi falar, esse aqui não chega aos pés do outro livro da Shirley Jackson, que é o Sempre Vivemos num Castelo. Como eu ainda não li o outro, pra mim esse aqui já foi sensacional, e claro, tô curiosíssima pra ler o Sempre Vivemos no Castelo. Aqui a gente tem um blurb, né, atrás do livro do Stephen King, que diz o seguinte: essa é a história de Casa Mal Assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. E eu nunca tinha lido, como eu falei, nada de terror, nem nada sobre Casa Mal Assombrada.
Mas as minhas lembranças de histórias com Casa Mal-Assombradas eram sempre de uma coisa meio tosca. Eu acho que tem um filme da Disney que se passa numa casa mal-assombrada, mas ele é meio bobo. E também, acho que Casa Monstro, que é um desenho, né, que tem uma casa que tem vida. E eu tinha uma imagem, assim, de umas coisas meio toscas. E foi muito legal, então, entrar em contato com uma história de Casa Mal-Assombrada que não fosse tosca. Muito pelo contrário, essa história é muito inteligente e muito bem desenvolvida. Eu fiquei feliz de ter bichado esse livro com a minha amiga. Bichar é quando a gente, né, lê ao mesmo tempo pra conversar, porque eu realmente precisei conversar sobre esse livro. Eu terminei com dúvidas, porque a Shirley não dá tudo mastigadinho, não. E, enfim, eu acho que esse livro aqui também pode ser considerado um romance de personagem, porque ele se assemelha pra mim com As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach, porque ele coloca a questão de alguns personagens com questões internas muito fortes, jogados numa situação limite, que é... Aqui, né, a gente tem 4 pessoas dentro de uma casa mal-assombrada, com um mordomo e uma cozinheira muito misteriosos também, e além de encarar os fantasmas da casa, eles vão ter principalmente que encarar a eles mesmos. Mas, enfim, já tô falando demais, vamos aguardar o vídeo. O terceiro livro que eu li no mês, finalmente, foi Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Esse livro eu acho que ele tava quase fazendo aniversário na minha estante, porque eu tenho muita vontade de ler a obra da Svetlana, mas não sei porquê, eu nunca sentia que era o momento. Mas pra falar a verdade, eu não sei se existe um momento pra ler um livro como esse. Bom, como o próprio título diz, esse livro vai traçar um panorama sobre o acidente nuclear em Chernobyl. E eu gostei muito de ler esse livro porque eu percebi que eu não fazia a menor ideia de nada acerca desse acontecimento. Eu sabia que ele tinha existido, claro, mas muito pouca coisa é dita enfim, saiu sobre ele. É claro que ele aconteceu antes de eu nascer e eu não sei como a mídia foi explorada na época, mas eu acredito que tenha sido muito pouco, e aqui a gente tem muitas provas disso, porque o subtítulo do livro diz o seguinte: ele é a história oral do desastre nuclear. O que a Svetlana faz aqui é entrevistar inúmeras pessoas que tenham ligação com o desastre de formas diferentes, né? Pessoas que moram ali na região, cientistas, pessoas comuns, pessoas que não acreditam no desastre, pessoas que super acreditam e têm pânico. Ela traz realmente vozes muito diferentes aqui, que vão mostrar pra gente, né, através de diversas visões, esse acontecimento. E enfim, é uma coisa muito trágica, realmente um desastre sem precedentes que deixa vestígios até hoje. Ele foi em 1986, é muito recente, né? Não tem como uma coisa dessas passar tão rápido. Então, essas pessoas que vivem na Bielorrússia, na Ucrânia, enfim, nesses países ali da extinta União Soviética e que foram afetados pelo desastre, tem isso muito vivo dentro deles. Aqui a gente tem um outro trecho que diz: para uns Chernobyl é um símbolo, para nós é a nossa vida. Porque essas pessoas não conseguem esquecer isso, elas vivem isso. Mas ao mesmo tempo, quando você tá vivendo uma história, aquilo não é história, né? Aquilo é a sua vida. Tem uma entrevista específica de um homem aqui que me lembrou muito aquela passagem icônica do Diário de Kafka, que é mais ou menos assim: Rússia declarou guerra à Alemanha, natação à tarde. Porque ele conta que aconteceu uma coisa terrível, explodiu a usina nuclear e tá todo mundo desesperado, ninguém sabe o que vai acontecer, mas ele tinha acabado de terminar um namoro, entendeu? E isso era o centro da vida dele naquele momento, e é muito isso, né? A Rússia declarou guerra à Alemanha e natação à tarde, gente, porque quando a gente tá vivendo a história, a gente tá vivendo a nossa vida. Então eu gosto muito da oportunidade de ler livros que trazem esses pontos de vista, esses relatos, porque são as pessoas que estão vivendo ali que têm o direito de contar a história, mesmo que aquilo ainda não seja história pra elas, sabe assim? Além disso, esse livro é extremamente político, não tinha como não ser, porque a União Soviética teve a ver com tudo o que aconteceu ali ao redor disso, e teve também principalmente a ver com o fato de como isso foi apagado da mídia. Então por isso, né, eu acredito que mesmo que eu tivesse nascido na época e, enfim, já tido contato com as notícias e tal, eu não saberia muita coisa, porque eu acho que ninguém sabe muita coisa, na verdade. E eu também nunca tinha lido nada a respeito da União Soviética e de como o comunismo funcionava na Rússia. Eu confesso, isso é um gap, talvez, na minha literatura e no meu conhecimento. Mas, enfim, esse livro só me deixou com mais vontade de ler sobre o assunto. E eu quero muito ler O Fim do Homem Soviético, também dessa autora. Esse eu ainda não tenho. Depois que eu terminei o livro da Svetlana, eu peguei no Kindle Fim
Fim, da Fernanda Torres. Eu ia falar Fernanda Montenegro. Eu já tinha esse livro no Kindle há um tempo, até antes de eu ler A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que eu recebi da Companhia das Letras no início do ano. Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal. E, enfim, Fim é o primeiro romance dela. Eu não tinha lido ainda. E eu resolvi ler depois de ler o livro da Svetlana, porque eu achei que ele seria mais levinho e cômico. E ele é, apesar de falar da morte, né, de abordar o fim. Eu achei esse livro bem melhor do que o outro da Fernanda. O outro é muito bom também, a narrativa dela é muito sólida e muito interessante, ela tem muita crítica nas palavras dela, mas o fim, ele é mais amplo, assim, ele é mais universal, como eu posso dizer, porque A Glória e Seu Cortejo de Horrores fala meio que pra um nicho, né, ele conta a história de um ator. E muito das vivências dele tem a ver com essa profissão e, enfim, com quem entende um pouco do assunto. Já nesse livro, esse livro fala de amizade, ele fala de envelhecer, ele fala da vida. E a narrativa é muito bem construída, eu pelo menos achei. Aqui a gente tem 5 personagens que são, né, 5 amigos. Vou ver se eu lembro o nome de todos. O Neto, o Ciro, o Álvaro, o Silvio e o Ribeiro. E eles são bem assim, né, homens do século passado. Então, assim, se eu não me engano, a data de nascimento deles regula 1920, 1930, uma coisa assim. Então a gente já pode esperar muito machismo, muito racismo, muito juízo de valor nas palavras de todos eles. E mesmo assim a gente acaba se apegando e a gente entende que isso é uma crítica e que isso existe, sabe? Que a Fernanda não tá querendo propagar esse discurso e sim mostrar como ele acontece. E o ponto de partida desse livro é a morte de cada um desses homens. Então ele é dividido em 5 capítulos. E cada capítulo é de um deles e o capítulo se abre com o nome, a data de nascimento e a data de falecimento. Então a gente já sabe, né, que a pessoa vai morrer. E através dos relatos deles e também dos relatos de morte, né, por que não? A gente vai conhecendo um pouco dessa época em que eles viveram, de como era o Rio de Janeiro ali, do que eles pensavam, como que era essa amizade, os conflitos, enfim. Eu achei uma história muito bem construída e com um ponto de partida muito diferente. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro que tinha esse ponto de partida, né, da morte de várias pessoas e do que as levaram até esse momento, enfim. Gostei bastante, é uma leitura que eu recomendo. Depois de terminar o fim, eu comecei então Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, mas eu ainda não cheguei na página 100 e eu não gosto de começar a comentar sobre um livro sem ter lido pelo menos bastante dele. Então a gente fica de falar sobre ele no fechamento do próximo mês. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram alguns desses livros, comentem aqui embaixo, porque eu adoro conversar a respeito. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, darem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!